E aí, gurizada, vamos dar sequência aqui no nosso canal a esse projeto das 3 questões de linguagens que sempre aparecem no Enem. Dessa vez a gente vai falar sobre gênero textual, né? Saber o gênero textual. Cara, isso é tão importante que a base de todo o novo currículo da língua portuguesa no ensino médio formal, a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, é toda estruturada em cima de gêneros. Então, principalmente você, se fez um ensino médio no formato antigo, que priorizava a gramática, lá no primeiro ano via acentuação, não sei o quê, no segundo classes gramaticais, análise sintática, no terceiro orações, concordância, pontuação, você precisa muito dessa aula para entender que agora a base é outra. A base é o gênero textual. Então tudo que for abordado é em cima disso. E o Enem todos os anos faz alguma questão envolvendo o que a gente vai falar agora. Então pra gente começar, faz aqueles negócios que tem que fazer aqui no YouTube, se inscreve no canal, ativa sininho, comenta. Cara, eu adoro comentário. É muito bom depois do vídeo, depois que eu posto, eu entro pra ver as visualizações e tal, né? É legal também. Mas eu adoro ver os comentários. Então comenta alguma coisa se você achou legal. Se você ficou com alguma dúvida, eu vou tentar te responder. Tudo isso a gente vai construindo aqui. Então pra falar sobre gêneros textuais, eu quero te dizer que tem duas opções. Ou o Enem, e eu vou começar primeiro com a que é menos comum, ou o Enem vai te perguntar qual é o gênero do texto. Ele vai trazer um texto e vai perguntar se é uma notícia, se é uma propaganda, se é uma receita culinária, se é uma biografia. Ele vai perguntar o que é, e isso é menos comum. Então veja bem, não é tão comum assim o Enem perguntar qual é o gênero do texto. Tá, mas professor, então por que eu tenho que saber o gênero do texto? Se não é tão comum ele perguntar, calma, mas começamos o vídeo e tu já tá estressado. Professor, eu não tô estressado, quem tá estressado é tu, tá bom? Além de ele perguntar isso, a outra pergunta que ele adora fazer é dizer qual é o gênero textual no enunciado e te perguntar uma característica desse gênero. E aí é muito comum os alunos que não estudaram gênero textual, eles leem o gênero textual no enunciado e em vez de responder qual é a alternativa que tem uma característica daquele gênero, ele vai lá e responde qualquer coisa que ele achar correta a partir daquele texto. Então dessa vez eu vou começar diferente, eu vou começar mostrando uma questão do Enem 2021 e eu vou resolver ela do jeito errado, para você ver como a gente trava e fica sem resposta. E aí você tenta se identificar e ver se é assim que você resolveu quando foi fazer ela. A questão começa com um texto que é uma história em quadrinhos e o enunciado diz: o que assegura o reconhecimento desse texto em quadrinhos como prefácio é o A. Só que nós vamos fingir que nós não estamos tendo essa aula e que a gente não viu o prefácio, não sabe nada disso, nós vamos ler o texto. Então acompanha comigo. A pesquisa foi o primeiro passo na produção desse livro. Deixa de drama, a maior parte do material está online, então ele começou dizendo que ele pesquisou para fazer o livro, e alguém já falou que ele estava sendo dramático. Seguida da seleção das informações e da elaboração de um roteiro, o desenho feito à tinta, não olhe ainda, querendo que a pessoa não veja spoiler do livro. E depois editado e colorizado digitalmente. Depois de todo o trabalho, esse livro só precisa de mais uma coisa, ser lido. Então, é um texto em que eu estou explicando como um livro foi feito. Se eu quiser meter funções da linguagem aqui, ó, já está revisando. Eu estou escrevendo sobre como o meu livro foi escrito. Metalinguagem. É uma metalinguagem. Tá, mas não tá perguntando a metalinguagem. Aí, professor, eu sei que é metalinguagem. O problema é seu, não caiu metalinguagem aqui. Você tem que responder outra coisa. Aí olha o que diz a letra A. A letra A diz assim: função de apresentação do livro. Tá, ele tá apresentando o livro que ele escreveu, pode ser. B, apelo emocional apoiado nas imagens. Tem um certo apelo emocional, né? Ele não querendo que veja o desenho, lá em cima no primeiro quadrinho falando que ele estava sendo dramático, pode ser. C, descrição do processo criativo da autora. Então é ela, não é ele, né? Tem, tá mostrando como é que foi o processo criativo, como é que fez o desenho, depois o que fez, cada etapa, é boa. D, referência à mescla dos trabalhos manual e digital, com certeza. Tá ali, ó. Primeiro o desenho é feito à tinta e depois é colorizado digitalmente. Com certeza a letra D tem. Letra E, uso de elementos gráficos voltados para o público-alvo. No sentido de que é mais desenho, assim, talvez seja um livro para crianças. Quase toda alternativa pode ser a resposta. E aí, o que o aluno vai fazer? Ele vai marcar a mais correta. E aí, rachou. Se tu marcar a mais correta, talvez tu erre, porque o gabarito dessa questão é a letra A. Função de apresentação do livro. E aí vai ter gente atrás da tela agora dizendo, mas como? Letra A, se tudo tá certo. Não, mas daí você tá pecando na coisa mais importante do Enem. Nem toda resposta verdadeira é a resposta da questão, porque a pergunta é: o que assegura o reconhecimento desse texto em quadrinhos como prefácio é o A. Ou seja,
Das 5 alternativas, independentemente de quantas estão corretas ou incorretas, qual delas mostra o que é um prefácio? O que é o prefácio de qualquer livro? É a primeira coisa que você lê quando abre o livro. O prefácio é a apresentação da história. Eu faço um prefácio para situar o meu leitor de o que é que eu tô prestes a contar para ele. Então, se o enunciado está dizendo que é um prefácio, a resposta só pode ser letra A, a função de apresentação do livro. Eu, no dia do Enem, nem li esse texto. Eu nem li a história em quadrinhos. Eu olhei assim, ó, o que assegura o conhecimento do prefácio, função de apresentação do livro. E é isso que tu devia ter feito também. Ah, mas eu não consigo, porque eu fico nervoso, que eu preciso dar pelo menos uma olhadinha no texto. Tá bom. Tu sabe que são 90 questões, uma redação em 5 horas e meia, né? E tu sabe que o tempo geralmente é um problema. Não adianta tu ficar vendo técnica de como fazer o Enem mais rápido e não sei o quê, se tu não ganhar tempo em questão como essa. A questão não perguntou nada sobre a leitura do texto. Ela perguntou o que é que faz desse texto um prefácio. O que faz dele um prefácio é a função de apresentação do livro. Letra A. Então, isso é estudar gêneros e não ficar repetindo aquela bobagem por aí de que linguagens é só interpretação. Se você me segue em qualquer rede social, no Twitter, no TikTok, no Instagram, eu já falei pra você que o Enem, a prova de linguagens, não é de interpretação. Cai a habilidade de interpretação, mas isso aqui é conteúdo caindo. Tá, professor, e qual é o outro jeito que cai? O outro jeito que cai vão apresentar pra você, perguntando qual é o gênero textual. Na prova do Enem 2020, ele trouxe esse texto aí, ó, vamos ver o título do texto. Mulher tem coração clinicamente partido após morte de cachorro. E aí vinha alguma coisa sendo informada. Você já, se fosse rápido, né, dava uma olhadinha na fonte do texto. O que tá aparecendo ali na fonte do texto pra você, ó? Disponível em exame.abril, então talvez tu saiba que isso é uma revista. Já dava uma pista que era algum gênero jornalístico e perguntava pra você: pelas características do texto lido, que trata das consequências da perda de um animal de estimação, considera que ele se enquadra no gênero. Então a gente consegue descartar algumas coisas. Letra A, conto. Eu já corto fora de cara, porque tá na revista Exame, da Editora Abril. Não vai ter um conto numa revista, não é um gênero literário. Eu poderia ter lido ali um pouquinho, que ele tá contando de uma mulher que teve, né, uma parada cardíaca realmente por causa da perda do cachorro. Poderia ser, mas não vai ser um conto. Letra B, depoimento. Aí o que a gente vê? Para ser um depoimento, alguém dando depoimento teria que estar em primeira pessoa. Quando tu começa a ler o texto, tu já vê, ó. Como explica o The New York England Journal of Medicine, a paciente, chamada Joan Simpson, tinha sinais de infarto, como dores no peito e pressão alta, e apresentava problemas nas artérias coronárias. Ao fazerem um ecocardiograma, os médicos encontraram o problema cardiomiopatia de Takotsubo, conhecida como síndrome do coração partido. Então não é um depoimento, ela não está depondo sobre o que aconteceu, e também não é um relato. Letra D, né? Pois narra um fato estressante vivido pela paciente, não está contando o fato estressante. É um texto de divulgação científica. A dúvida é, notícia ou reportagem? E aí, claro que aqui eu não tenho tempo de aprofundar isso, mas a gente estuda as diferenças entre notícia e reportagem numa aula de língua portuguesa, tem que ser estudado. Se você fez aula de língua portuguesa o ano inteiro e não estudou as diferenças entre notícia e reportagem, lamento, você não estava tendo aula de língua portuguesa pro Enem, você estava tendo aula de gramática para algum vestibular, mas pro Enem, tem que ter a diferença. Notícia é um texto curto, objetivo, que passa uma informação de forma clara. Reportagem é um texto que aprofunda alguma discussão. Se tu olhar para as duas alternativas, letra C, reportagem, pois discute cientificamente a cardiomiopatia. Ou letra E, notícia, pois divulga fatos sobre a síndrome do coração partido. Se você tiver que ler o texto, você vai ver que ele não está dando uma discussão científica da cardiomiopatia. Ele está só apresentando o fato. A resposta é letra E, notícia. Mas como é que tu poderia ter matado com essa dica que eu vou te dar aqui? Ó. Eu falei que eu não ia falar. Eu falei que eu não ia dar aula, que não tinha tempo num vídeo desse e vou dar aula. Saco, por que eu faço isso? Vou fazer. Notícia apresenta uma informação nova. Reportagem discute uma afirmação já apresentada. Então você vai olhar só para o título do texto. E o título diz assim: mulher tem coração clinicamente partido após morte de cachorro. Ele tá te contando uma coisa nova. Ele não tá te apresentando uma discussão sobre algo que tu já saiba, como por exemplo, veja os motivos que levaram a mulher a ter o seu coração clinicamente partido após morte de cachorro. Se eu falo veja os motivos, aí é uma reportagem, porque eu tô partindo do pressuposto que tu já sabe dessa história e eu vou aprofundar. Que baita dica, hein? Notícia, direto informação nova. Reportagem, discute informação já apresentada. Mas viu como cai no Enem, cara? E os caras vão lá dizer, ah não, é só interpretar. Interpreta se isso aí é uma notícia ou reportagem. Cara, não tem como. Você vai tentar interpretar o que é, você vai acabar correndo o risco de errar uma questão que é direta de conteúdo. Eu tô te apresentando aqui vários conteúdos que são padrões do Enem, ou estilos de cobrança. Essa aí é só mais uma. Olha como é que caiu em 2019. 2019 veio um texto Blues da Piedade, em formato de poema. Tem aluno que vê verso, poema, já fica apavorado. Calma. Lê a questão.
Lê e vê se é pra ficar apavorado. Todo gênero apresenta elementos constitutivos que condicionam seu uso em sociedade. A letra de canção identifica-se com o gênero ladainha, essencialmente pela utilização da sequência textual. Aí em 2019 teve cara que surtou com essa questão. Ladainha! Vou saber eu o que é ladainha. Eu não sei pra você aí na sua cidade, mas pra mim ladainha é quando alguém mente. É quando tá contando uma mentira. Ah, não me vem com ladainha aí, com esses troços aí que tu quer contar. Pra mim é isso. Nossa, professor, mas o senhor é professor de português, o senhor tem que saber o gênero textual. Ah, que coisa chata isso. Ah, o cara tem que saber tudo, não sei o que e tal. Então vai estudar com os professores que sabem tudo e fica lá decorando o que eles te dão e erra as questões. Aí depois tu vem com meus vídeos. Coisa chata. Não vou. O gênero ladainha, eu vou fingir, eu sou o cara que não sabe nada. O que é ladainha? Ferrou. Sabe qual é a diferença minha e sua? É que eu não sei o que é ladainha, eu vou acertar a questão. Você não sabe o que é ladainha e vai errar. Por quê? Porque você entra em desespero na hora da prova, em vez de parar pra pensar. Ele tá dizendo que o gênero ladainha tem uma das seguintes características. Expositiva, é uma sequência textual expositiva, narrativa, injuntiva, descritiva ou argumentativa. Isso são tipos textuais. Outro conteúdo que você tem que estudar para o Enem. Texto descritivo, argumentativo, narrativo, injuntivo. Que muita gente não sabe o que significa essa palavra. Ele quer que você conecte, mas antes de conectar, vamos eliminar as alternativas. Ó. Primeiro eu vou ler o Blues da Piedade. Vamos pedir piedade, Senhor Piedade, para essa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor Piedade, lhes dê grandeza e um pouco de coragem. Te parece letra A, que esse texto é uma ladainha, porque ele tem uma sequência expositiva que discorre sobre um dado tema. Olha que absurdo que é a letra A. A letra A está dizendo que todo texto que tiver uma sequência textual expositiva discorrendo sobre um dado tema, automaticamente é uma ladainha. Claro que não. Não tem como discorrer sobre um dado tema ser o que caracteriza o gênero, porque todo texto discorre sobre um dado tema. Um texto narrativo narra um tema, um texto argumentativo opina sobre um tema, um texto expositivo expõe um tema, mas não tem como ser a letra A. B, narrativa, porque apresenta uma cadeia de ações. Tu tá vendo aí, início, meio e fim, com o desenrolar de ideias, apresentação de personagens, um tempo e espaço bem definidos, uma narrativa que vai para um clímax e tem um desfecho? Claro que não. Aí vem a letra C, injuntiva, que você não sabe o que é. Sabe o que é injuntivo? Direcionado para o leitor. É quando eu converso com o leitor. Quando eu uso vocativos como senhor, piedade, senhor, vírgula, é vocativo, e imperativos, lhes dê grandeza e um pouco de coragem. Isso é injunção. Texto injuntivo por chamar o interlocutor à participação. Poderia ser isso que caracteriza uma ladainha? Um texto em que há uma conversa e que chama um interlocutor, como no caso aqui se referindo a Deus? Pode ser, eu não sei o que é ladainha, vou ver as outras. D, descritiva por enumerar características de um personagem. Tu tá vendo alguma enumeração de característica de personagem ali e tu acha que isso seria característica de um gênero? O gênero ladainha é quando tem a enumeração de características de um personagem. Claro que não. Argumentativa porque incita o leitor a tomar uma atitude. Claro que não. Ele não tá falando com isso, ele tá se referindo a Deus. Vamos pedir piedade, Senhor Piedade, dê grandeza e um pouco de coragem para essas pessoas. Então a resposta só pode ser letra C. Se soubesse o que era injuntivo, você matava só vendo que o texto tem vocativo e imperativo. Tinha assistido aula comigo, que eu ensino o que é injunção em várias aulas, tinha matado. Se não tivesse, ainda estou te mostrando outra maneira de acertar a questão só pensando no gênero textual. Mas você tem que estar ligado que gêneros textuais são tipos relativamente estáveis de texto, que têm características específicas e que são determinadas naquela situação comunicativa. E era isso que eu tinha que fazer. Então, das duas, uma. No Enem desse ano, e não importa que ano você esteja assistindo esse vídeo, tá? No Enem desse ano, vai cair uma questão em que ou ele vai te perguntar qual é o gênero do texto, ou ele vai te dar um texto, dizer qual é o gênero e perguntar uma característica desse gênero textual. Por isso que você tem que saber os padrões que caem na prova e ir preparado para eles. Revisa gêneros textuais para a prova do Enem.